Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa primeira aula de separação de misturas, nós vamos entender hoje o processo de separação de misturas homogêneas. Nós vimos na última aula que o processo de separação de misturas homogêneas consistem em um conjunto de métodos ou técnicas capazes de separar misturas homogêneas, ou seja, misturas que nós não conseguimos identificar a olho nu, tá? Os dois processos que eu vou mostrar aqui hoje são os processos mais comuns, mas eles não estão assim muito ligados ao nosso dia a dia, tá? São processos que acontecem mais em processos industriais, em processos laboratoriais, tá? Mas que em algum momento você na sua vida já ouviu falar, tudo bem? O primeiro processo é a chamada destilação simples, tá? O processo de destilação simples é uma técnica, né, de separação de misturas homogêneas, como por exemplo água e sal. Quando eu misturo água e o sal está totalmente dissolvido, eu não consigo ver a olho nu quem é a água e quem é o sal, tá? Então, o que acontece? Eu consigo separar a água do sal? Consigo. Aqui nessa imagem você está vendo aqui um aparelho de laboratório chamado de destilador, tá? Então o destilador consiste em uma fonte térmica, né? No caso aqui representado pelo bico de Bunsen, tá, pessoal? Que é uma chama, né, de gás, tá? O fogo, que aquece esse balãozinho, essa vidraria chamada de balão de destilação, que é onde eu tenho a água misturada com sal. E aqui eu tenho duas boquinhas. A boquinha de cima que tem o termômetro, que vai medir a temperatura. E essa outra boquinha aqui que vai sair um dos meus componentes da minha mistura, tá? Então como é que acontece? Quando eu pego água e sal e aqueço, o que acontece? Eu vou conseguir separar os dois componentes da minha mistura de acordo com a sua temperatura de ebulição. No caso aqui, quem é que tem a temperatura de ebulição mais baixa? É a água. A água ela vai ferver numa temperatura ao nível do mar em torno de 100 graus Celsius, tá, pessoal? Então o que acontece? Quando a água atingir a marca de 100 graus Celsius, a água ela vai o quê? Evaporar, certo? O que acontece? Quando a água evapora, ela vai passar por este tubo aqui, indo a uma parte do aparelho de destilação chamado de condensador. No condensador, a água vai passar nesse caninho aqui do meio, e as paredes desse caninho do meio vão sendo resfriadas por uma água que vem de fora. Então eu coloco água fria para resfriar a parede dessa vidraria. O que acontece com a água no estado gasoso quando ela é resfriada? Ela retorna ao estado líquido. E a água no estado líquido vai cair aqui justamente nessa outra vidraria que tem um nome estranho, né? Chamado de Erlenmeyer. Tudo bem? Então, assim, quando a gente aquece a água e resfria a água dessa mistura, ela vai ser separada em um outro recipiente no estado líquido. E o que aconteceu com o sal? Ora, o sal que tem uma temperatura de ebulição muito alta, ou seja, algo em torno de 800 graus Celsius, ele não consegue ser aquecido. Então ele vai ficar onde? Ele vai ficar depositado no fundo do balão de destilação que está bem aqui. Tudo bem? Então eu consegui destilar, eu consegui separar essa mistura homogênea entre água e sal. É interessante a gente destacar aqui o seguinte, que a água vai ter uma característica chamada de solvente. A água é considerada como um solvente, ou seja, aquilo que vai dissolver o sólido. O sólido aqui é o soluto, aquilo que vai ser dissolvido. Então, na destilação simples, eu tenho uma relação entre um solvente, que é o que vai dissolver, e um soluto, que é o que vai ser dissolvido. Como é que eu consigo separar os dois? Através do aquecimento, da separação por meio de aquecimento e atingimento de uma determinada temperatura de ebulição.
e eu consigo separar os dois. Tudo bem? O outro processo que eu vou falar para vocês, você algum momento já ouviu falar, mas não com esse nome, destilação fracionada, tá? Você já ouviu falar do processo de refinação do petróleo. Como assim, professor? Existem algumas empresas aqui no Brasil que são responsáveis pela extração do petróleo nas bacias de sedimentação, ou seja, lá no fundo, né, do mar, do oceano, nós temos ali alguns depósitos de petróleo, né? Esse petróleo são um conjunto de matéria orgânica que foram ali se depositados por muitos e muitos anos, milhares de anos, tudo bem? Então, assim, algumas empresas instalam plataformas no meio do mar e retiram, vão furando, perfurando o fundo do oceano e vão extraindo esse petróleo. Esse petróleo ele é levado para uma refinaria e ele passa por um processo chamado de destilação fracionada. Como assim, professor? Quando eu aqueço o petróleo, tá? Quando o petróleo ele atinge uma determinada temperatura, eu consigo separar diversos componentes, como por exemplo, a 20 graus Celsius, se eu já aquecer o petróleo a 20 graus Celsius, eu já tenho um gás chamado de propano. Aonde é que eu uso o propano? O propano ele é um dos componentes do que nós conhecemos como GLP, ou gás liquefeito de petróleo, ou como você conhece, gás de cozinha. O gás de cozinha, então, ele é fabricado principalmente pelo propano e pelo butano, que são derivados do petróleo. Então, a 20 graus Celsius já consigo tirar quem? O propano. Se eu aquecer esse petróleo mais ainda, atingindo, por exemplo, a temperatura de 70 graus, eu vou ter outra substância extraída do petróleo, que são os produtos chamados de solventes. Então você tem aí thinner, água raiz, tudo bem? Que são aqueles líquidos que a gente usa para poder misturar na tinta, tá? Fazer uma mistura com a tinta, deixar ela um pouco mais líquida, né? E fazer ali, deixar ela num ponto que a gente consiga pintar esquadrias, pintar algum metal, tudo bem? Se eu pegar esse petróleo e colocar mais temperatura, atingir a marca de 140 graus, eu consigo tirar um outro componente chamado de gasolina, tá? Então, com o aumento da temperatura, eu já consigo tirar quem? A gasolina, que hoje é utilizada como combustível nos carros, tá? Se eu aumentar um pouquinho mais essa temperatura, eu tenho um combustível de aviação chamado de querosene, tá? Então, o querosene é um outro derivado do petróleo que foi obtido pelo processo de destilação fracionada. Tudo bem? Se eu aquecer mais, eu vou ter o óleo diesel, tá? 270 graus eu tenho um óleo diesel. Se eu aquecer ainda mais, eu vou ter o combustível de uso marítimo, tá? O óleo para abastecimento de navios, tá? Se eu aquecer mais ainda, eu tenho aqueles óleos lubrificantes, são aqueles óleos que a gente usa para colocar dentro do motor do carro, né? Para as peças não ficarem se atritando muito, né? Ao longo do seu funcionamento do motor, tá? E se eu aquecer ainda mais, eu vou ter ali a manta asfáltica, o piche, né? Que é nada mais, nada menos do que aquela cobertura, né? Que a gente usa para poder pavimentar as ruas, tá? Para a gente asfaltar as ruas. Tudo bem, pessoal? Então esses são os métodos mais comuns de separação de misturas do tipo homogêneas, ok? Nós não temos tantos exemplos assim, tá? Na próxima aula, que são os processos de separação de misturas heterogêneas, nós vamos ter muitos processos, e muitos processos de separação de misturas heterogêneas nós já praticamos ao longo do nosso dia a dia. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades
veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.